O programa Interativa na TV desta semana está começando. E você vai acompanhar comigo um assunto polêmico, ou vários assuntos que são polêmicos e discutidos neste momento em todo o Brasil, em toda a sociedade, abordando principalmente os interesses de famílias. Eu vou conversar com o professor, doutor e teólogo Mário Antônio Sanches, da PUC do Paraná. Ele que é também PhD em bioética. Recentemente, o professor Mário Antônio esteve aqui em Uberlândia e participou de um simpósio em defesa da vida. Eu tive a oportunidade de estar ao lado dele e fazer a entrevista. Acompanhe. O professor e doutor Mário Antônio Sanches, presente em Uberlândia, nesse simpósio. Ele fala conosco aqui no nosso programa, no Interativa na TV, e nós começamos falando exatamente sobre bioética. O que a bioética vem fazendo hoje? Que trabalhos vêm sendo desenvolvidos hoje, professor? Bom, primeiro é uma alegria poder estar aqui em Uberlândia, participando aí desse seminário. Acho que é muito bonita a cidade, fico feliz de estar aqui. A questão da bioética, hoje a gente poderia colocar que é uma área que tem a vida como preocupação. Mas quando coloca a vida como preocupação, nós podemos dizer que há muitas outras áreas que se preocupam com a vida também. Então, além da vida, na toda a sua complexidade, a bioética tem uma abordagem de uma valoração, né, da vida, uma valoração moral, uma valoração ética, jurídica, por isso bioética, as questões de conflitos éticos que surgem ao redor da vida com toda a sua complexidade. Então, por isso a bioética surge assim como uma área do conhecimento, como uma disciplina, que ela se torna necessária quando a gente toca temas muito complexos. Um outro elemento importante na bioética é essa leitura interdisciplinar. A bioética se aproxima da bioética pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento. Então, você vai ter ali desde o filósofo, o teólogo, como, né, os profissionais de saúde, médico, enfermeiro e assim por diante, psicólogos, advogados e outros profissionais. Porque as questões relacionadas à vida são questões complexas. E um profissional só não dá conta dessa complexidade. Então, a bioética é assim uma área aberta, interdisciplinar, dialogante, que se aproxima dos temas que a vida suscita. Hoje, o que é mais, vamos usar uma palavra mais gritante, de conflito? O que é mais que a bioética tem trabalhado nesses conflitos que o senhor disse recentemente? Existem grandes áreas. Tradicionalmente, as questões relacionadas ao início da vida e ao fim da vida são conflitos muito comuns em bioética. O início, quando a vida se inicia, a problemática das pesquisas com células-tronco, a reprodução assistida, a questão do aborto. Então, esses temas todos que são conflitos éticos relacionados ao início da vida. No fim da vida, há também, né, conflitos relacionados a cuidar de um paciente, da eutanásia, quando que eu renuncio a um cuidado terapêutico, ou limito um cuidado terapêutico, se posso ou não posso. Então, ali também tem muitos conflitos éticos. Mas não podemos deixar de perceber que a bioética tem, principalmente no Brasil, um papel muito forte na discussão de acesso aos serviços em saúde. Porque, às vezes, a gente fica brigando por questões do início e fim da vida, e as pessoas estão morrendo por falta de acesso à saúde. Então, há uma bioética latino-americana que entende que é necessário também uma dimensão política, né, dessas questões, porque a vida dela precisa de ser cuidada e o acesso aos serviços de saúde é um ponto importantíssimo da bioética. E no Brasil, como o senhor citou, há vários realmente problemas com relação à saúde e até a infraestrutura que várias cidades até nem possuem, né, para oferecer uma boa qualidade de vida para o cidadão. Essa questão política, ela também é uma preocupação e é uma área onde a bioética tem tentado atuar? A bioética latino-americana como um todo, até comparado com a bioética de outros países, ela é chamada de uma bioética mais politizada, exatamente por causa disso, porque nós compreendemos que
a questão da justiça, que é um dos princípios da bioética, não é só a beneficência, a autonomia dos pacientes, mas a justiça, que é o acesso à saúde, ela é extremamente importante. Então, no Brasil, ela é muito valorizada, muito debatida, até se a gente chama de uma bioética de proteção aos mais vulneráveis, às pessoas que não têm acesso, porque a gente precisa, enquanto ciência, avançar para ter novas tecnologias em saúde, novas técnicas, né? A ciência tem que avançar, mas o acesso à saúde, o acesso para que todos tenham esses cuidados, esse recurso é também indispensável. Então, há de fato uma politização da bioética e isso se torna necessário, não tem como fugir disso. Bom, foi citado também a questão do aborto. O aborto volta como um tema de discussão hoje no Brasil, de uma liberação ou de uma liberação. Hoje, como é que dá para se lidar com essa questão? Porque o aborto, no Brasil, pelo menos por enquanto, a lei não mudou, mas pode ser que mude. O senhor acredita nisso ou não? O aborto talvez seja o tema mais complexo a ser lidado, porque você nunca vai encontrar alguém que é a favor do aborto. Eu nunca encontrei ninguém que falasse quanto mais aborto, melhor. Né? Porque, de fato, o aborto eu chamo o aborto de um pacote de dor, porque é um dor para a mãe, para a família, para a criança, para o bebê, principalmente, que está sendo abortada, assim por diante. E é uma dor também para o sistema de saúde. Então, em bioética, hoje, a gente percebe que a gente precisamos, eu acho que essa também é uma postura da Igreja Católica, de não transformar o aborto num problema de mulher, como se a mulher aborta porque quer. Não, o aborto ocorre no país por uma condição complexa, cultural, econômica. Tem autores que dizem que as mulheres não escolhem o aborto, precisam dele, querendo dizer que as mulheres são colocadas numa situação de tamanha fragilidade, de pressão dos parceiros, de ausência de condições de cuidado, que opta ao aborto com dor e com sofrimento. Por isso que o tema é complexo, porque senão a gente corre o risco de ignorar o sofrimento dessas mulheres que, ao longo de sua vida, optaram pelo aborto. Elas não fizeram isso, né, de uma maneira assim tão, né, às vezes alguns comentam, tão irresponsável. Por outro lado, há o drama, de fato, do inocente que é abortado. Então, você tem ali a posição da igreja, que como igreja, né, se coloca a sua doutrina claramente, porque tem, de fato, a vida do inocente. Né? Então, você tem no aborto esse grande conflito, que é o conflito da situação da mulher, das condições da mulher e a situação do feto, da criança. Por isso se torna um assunto, né, bastante difícil e eu não creio que a gente resolva isso na esfera da legislação. Nós não vamos mudar a problemática do aborto no Brasil mudando leis. Nós vamos mudar a problemática do Brasil criando condições para que as mulheres não precisem abortar. Então a gente vai mudar o quadro do aborto no Brasil, criando melhor planejamento familiar, né, melhor assistência à saúde, melhor assistência pré-natal, né, uma qualidade de relacionamento de parceiro um pouco mais responsável, responsabilidade masculina no assunto. Então tem esses fatores que podem mudar o quadro do aborto no país. Porque legislar simplesmente não vai resolver. Leis já temos e o aborto continua ocorrendo. Aumentar a lei, diminuir a lei não muda o cenário. Muda o cenário. Eu me lembro de um arcebispo de Florianópolis, uns anos atrás, quando vi uma menina, né, uma mãe que abandonou uma criança, né, num banheiro de uma rodoviária, 2008, se me parece. Ele disse, a luta da igreja é criar condições para que o aborto não seja necessário, para que a mulher que está nessa... Nunca existe uma mulher tão desesperada que precise fazer isso. Então, o nosso trabalho de igreja tem que ser um trabalho de prevenção, de ir às causas e não ficar apenas condenando o aborto lá na ponta, porque isso não vai resolver muita coisa. A família tem um papel importante, né, nessa decisão de abortar ou não abortar, né? É o apoio. Sim. Esse é o papel da família. Sim, eu acho que, né, nós temos o João Paulo II que coloca
que o aborto é antes de ser um problema da mulher, é um problema do homem e do ambiente circundante. Então, quando o João Paulo II está falando isso, ele está dizendo que o aborto é um problema, mas antes da mulher, o homem tem a sua responsabilidade, porque né, se uma mulher está abortando, um homem abortou antes, desistiu desse filho, abandonou. A mulher diz que estou grávida, o homem diz estou fora. Então, quer dizer, ele está abortando. E não é à toa que o movimento feminista diz que o homem aborta pela boca, né, porque ele cai fora do processo. Então, começa a deixar a mulher sozinha. Se um homem assume responsabilidade, ele diz, esse filho é meu, eu quero esse filho, você cria você se tira, né, as causas e boa parte da motivação da mulher em abortar. E, além disso, a família, evidentemente. Né, a família pode desempenhar um papel, né, de acolhida. Quando o João Paulo II fala do ambiente circundante, ele está lembrando a família, a igreja, a escola, né, os serviços públicos. Então, no documento, na Evangelium Vitae, que é um documento forte de João Paulo II, ele vai dar uma visão bem ampla. O aborto é um problema social, não é um problema de mulher, é também do governo, da falta de sistema de saúde adequado. O aborto é uma questão cultural que precisa ser mudado, né? Responsabilidade masculina e de toda a família. Então, mudar o quadro do aborto no Brasil é mudar muitas coisas. Por isso, o foco só na legislação às vezes não resolve muito. Politicamente, só acredita em mudança de lei com relação a esse assunto ou não? Eu não creio que vai ocorrer, né? Não creio que nós tenhamos uma mudança de legislação. Nós temos um quadro no Brasil que há 3 situações em que, se o aborto ocorre, ele não é criminalizado, continua sendo crime, mas não há pena, não se pune o aborto em 3, né, situações, que são situações, eu digo que razoáveis, porque são situações de muito conflito. Quando uma mulher, né, grávida por violência sexual, ela está realmente quase no limite da sua integridade física. Ela pode não ter condições de lidar com isso, ela pode inclusive querer cometer suicídio em função dessas situações. Então, a lei colocar uma mulher dessa na cadeia porque abortou, eu acho que também não é o lugar certo. Quer dizer, quem tinha que estar preso era outra pessoa e não a mulher. Então, as situações em que o aborto não é punido no país são posições extremas. E essas posições extremas, é bom que exista uma certa não punição da mulher, porque não creio que alguém queira, né, ainda punir uma mulher que foi violentada e que não aguentou a situação. Então, são situações complexas. Então, não creio que mude muito do ponto de vista de legislação. O que nós precisamos fazer é criar as condições, como eu disse, para que a gente diminua o número de fatos de aborto no país. É que precisa mudar. Nós estamos de volta, este é o Interativa na TV. Lembrando para você que a revista Interativa, com um conteúdo voltado para a família, a partir da próxima semana, já na sua 3ª edição. Então você pode e poderá e deverá, inclusive, acompanhar vários assuntos interessantes para as famílias. Conteúdos que nós estamos preparando com muito carinho para você. Nós continuamos o programa desta semana, estamos falando com o professor e teólogo Mário Antônio Sanches, que também é PhD em bioética pela PUC do estado do Paraná. Ele esteve em Uberlândia participando de um simpósio e na oportunidade nós conversamos com ele. Acompanhe o segundo bloco desta entrevista. Nós voltamos aqui no Interativa da TV e a partir deste bloco voltamos a falar com o professor Mário Antônio Sanches, que é, além de professor, também é um profissional da teologia, que é um doutor, né, em teologia, e participa conosco aqui do programa, veio a Uberlândia no Simpósio em Defesa da Vida. A partir desse bloco, queria tratar com o senhor outro assunto polêmico, aliás, só assuntos polêmicos, né? Ideologia do gênero. Né, dentro do Brasil. Como é que o senhor vê esse assunto? O que hoje tem e que poderíamos estar falando e passando para os nossos telespectadores? Eu acho que esse tema assumiu uma proporção inadequada, né? Eu nunca imaginei que esse tema, que uma ideologia de gênero exista. O que nós temos dentro do debate de gênero são muitas ideologias,
né? Porque nós colocamos como se houvesse uma só, a ideologia de gênero. Então, dentro, você tem o machismo da nossa sociedade, é uma ideologia de gênero, né? Uma ideologia machista que discute gênero e que já está enraizada na nossa cultura, é uma ideologia que tem que ser curada. E existe também, hoje, mais recentemente, o que alguns têm chamado de ideologia de gênero, como eu disse, eu não gosto da expressão, né? Tem outra ideologia que coloca que o ser humano nasce sem a sua sexualidade definida e que vai ser definido pela educação. Eu não sei se sou homem, não nasce se é homem ou mulher, e a educação que vai fazer essa pessoa homem ou mulher. Isso também é uma ideologia. Por que é ideologia? Porque é mentira, porque não é realidade. As pessoas nascem também com boa parte da sua sexualidade e bem condicionada. Então nós não somos assim, alguém que nasce totalmente, né? Imagine, igual o mundo animal. Você nasce um bezerrinho, você já sabe se é macho ou fêmea. Então agora, as ideologias que vão é na construção disso. Você vai de um extremo ao outro extremo. Alguns que querem defender que o ser humano nasce 100% acabado, definido, e que a cultura não interfere na sua construção de feminilidade e masculinidade. Não é verdade. Ser homem e ser mulher, somos marcados também pela cultura. Então, você tem esses extremos dessas chamadas ideologia de gênero. Eu chamo de ideologias de gênero, porque se discutir gênero é uma ideologia, não discutir gênero é uma ideologia. Porque se eu não discuto gênero, eu estou negando que as mulheres estão sofrendo aí. Né? Que há infanticídio, feminicídio, que há violência contra a criança, né? Violência sexual contra a criança, meninas estão sendo abusadas. E eu não discuto isso, e também é uma ideologia. Então, se eu discutir gênero é ideologia, não discutir gênero é ideologia. Por isso é melhor colocar as coisas no plural. É um campo minado, é um campo complexo, né? Porque trabalha a questão da homossexualidade, e aí eu preciso ser claro. Eu tenho que ter uma leitura em relação ao homossexual com 2 pontos básicos indiscutíveis. O homossexual é um filho de Deus e amado por Deus, né? E se ele for meu filho, vai ser amado por mim também, porque eu sou pai. Não devo deixar de amar meu filho porque está nessa condição, que a igreja chama de condição, a condição da homossexualidade. Então esse é um primeiro ponto, não posso abrir mão disso. Não posso dizer que ele não é amado por Deus ou não é filho de Deus, ele é, né? E ele, portanto, merece o amor dos pais, se estiver nessa condição. E uma outra situação que ele é um cidadão, né? Da condição de filho de Deus nasce a sua dignidade, e dali se constitui a sua cidadania. Ele é um cidadão brasileiro, terá que ser tratado com os direitos de um cidadão brasileiro. Então não é possível imaginar que num país a gente passe a achar que algum cidadão possa ser espancado, possa ser morto, possa ser discriminado, justificar isso. Não dou emprego lá porque é homossexual, não permito isso porque percebe? Então esses 2 pontos, independente do que eu pense de homossexualidade, esses 2 pontos são básicos. O homossexual é um filho de Deus e amado por Deus e é um cidadão. E como cidadão tem que ser respeitado na sua plena cidadania. Isso a sociedade tem que aprender. E se alguém não aprendeu a fazer isso, vai ter que aprender. Senão nós estamos fazendo uma discriminação ou praticando inclusive crime, desrespeitando, né, os cidadãos brasileiros de pleno direito de cidadania. Hoje nós vivemos numa sociedade bastante aberta, como se diz por aí, né? E com várias formações ou denominações, né, de família. A ideologia do gênero, da maneira como o senhor colocou, o senhor já acredita que ela já aconteça ao longo de várias e várias famílias? Eu não sei como você está querendo dizer, se já ocorre... Já ocorre assim, talvez dentro de uma família, os pais já tratam as crianças de uma maneira não bem definidas? Bom, isso é tradicional, né? Já existe a chamada até dupla moral, né? Porque os pais tratam os filhos de um modo e as filhas de outro, né? E aí é óbvio que esse medo, às vezes, que alguns pais têm de que o filho seja um homossexual, leva na tradição a absurdos. Né? Basta lembrar no passado, talvez não tão passado, em que o menino tinha sua iniciação sexual numa casa de prostituição para provar que era homem.
né, para homem, entre aspas, para provar que era macho. Então ele já tem a sua iniciação sexual de uma maneira absurda, violenta, agressiva, já começa a iniciação sexual sem a relação com o amor, né, sem a relação com o afeto, então você já começa mal. E isso é a tradição da nossa cultura, por medo talvez daquele homem, do pai ou da mãe, de que essa criança não seja exatamente, né, heterossexual como eles gostariam. E aí o que a gente faz? A gente só consegue fazer os nossos jovens viver tormentos, né? Porque eles são forçados a algo que eles não estão maduros para isso. Então nós temos essas ideologias presentes na nossa cultura há muito tempo. E a ideologia do gênero, como ela é passada, ou pelo menos como é ventilada hoje, principalmente pelos meios políticos, né, desse país, seria um desastre, né, para a família. E eu tenho insistido que não é agenda minha. Eu sou um teólogo católico, né, e eu acho que não é agenda da Igreja Católica essa ideologia. É agenda de alguns grupos que não, na minha visão, estão fora do processo. Estão radicalizando, estão promovendo, na verdade, essas radicalizações, estão promovendo... Porque se eu desrespeito movimentos que legitimamente representam os homossexuais, o que vai acontecer com esses movimentos? Eles vão se distanciar ainda mais de nós, vão se radicalizar ainda mais. E depois, quando a gente vê as radicalizações indo para a violência, a gente pergunta por quê? Assim, não há uma postura de acolhimento, de diálogo, uma postura de compreender as razões e as condições em que o outro vive. Hoje, um conselho para pais. Como é que os pais devem se comportar hoje na condução de uma família, na condução das suas crianças, dessa família tradicional, os pais com as crianças? Veja bem, eu também sou pai. Eu apostei a minha vida toda de que a minha relação com meus filhos, a minha presença na vida deles é importantíssima e definitiva. Mesmo em momentos que tinha influência de cá, influência de lá, resistência de cá, eu sempre acreditei que é possível um pai estar presente na vida do filho, da filha, dialogar, conversar, manter esse diálogo. Não adianta radicalizar. Nem o filho adianta radicalizar com o pai, nem o pai com o filho. Porque filhos e pais não são fora de nós. Meu filho é dentro de mim. Meu pai está dentro de mim. Se eu brigo com meu pai ou com o meu filho, eu entro em conflito comigo mesmo e tenho que resolver esse problema. Então é mais fácil manter o diálogo contínuo, né? manter o diálogo continuamente. A gente tem que acreditar nisso. Eu sempre acreditei que isso é possível. É possível e a partir daí você vai, né, dialogando, presente, acompanhando, né, sem ficar muito preocupado se tem algo que eu vou fazer consciente ou inconscientemente. Não. Mantenha o diálogo, mantenha a presença, né? Mantenha a compaixão. Tem uma pergunta que às vezes a gente poderia fazer, né? Cada pai e cada mãe de família poderia fazer. O nosso lar é um espaço de alegria para os nossos filhos? Não? Essa é uma pergunta que às vezes eu faço. Meu filho... Primeiro, se o meu lar é um momento de alegria para mim, eu termino o meu trabalho, eu tenho que voltar para casa, eu pergunto, puxa, tem que voltar para casa, que bom ou que ruim? E se a gente cria um ambiente em casa que voltar para casa é um desespero, aí alguma coisa está errada. Então, se o meu filho, quando termina o trabalho dele, as suas atividades, vou voltar para casa, aí ele pergunta, puxa, que ruim, não tem jeito, tem que voltar, né? Percebe? Quer dizer, o nosso lar está virando uma tortura para os nossos filhos. E aí alguma coisa está errada. O nosso lar tem que ser um espaço de alegria. Meu filho tem que querer voltar para casa. Eu tenho que querer voltar para casa. Então aí você tem um ambiente, porque se a casa é uma tortura para o filho, ele vai encontrar alegria em outro lugar fora da casa. Fora do lar, fora da família. Não é verdade? Se o pai não está presente, vai ter alguém que vai se aproximar dessa criança, desse jovem e assim por diante. Então, eu acho que é uma pergunta para nós mesmos. Se o nosso lar é um espaço de alegria, né, para todos nós. Né, um espaço de acolhimento do pai, da mãe, das crianças, dos filhos, do avô, da avó. Né, e aí a gente conseguiria criar um ambiente que é de presença. Né, de presença, e aí não é preciso ter muito medo do que vai acontecer, do que não vai acontecer.
Nessa passagem por Uberlândia, talvez seja essa aí a grande mensagem? Pode ser, né? Eu acho que a gente coloca a imagem, né, do ponto de vista da teologia, que a família, a imagem da família é a Trindade. Não é a família de Nazaré apenas. A família de Nazaré é uma imagem da Trindade, mas a igreja hoje chama que o modelo de família é a Trindade. E a Trindade é onde há reciprocidade no amor. Mas a fidelidade e reciprocidade do amor não é só entre marido e mulher, não. É também filhos com filhos, irmãos com irmãos, né? Essa reciprocidade total. Aí você tem realmente uma família com essa... E é muito importante, porque a fidelidade, às vezes, a gente joga muito para o aspecto sexual. E eu encontro muitas pessoas, mulheres e homens que são fiéis sexualmente aos seus maridos, mas falam mal dele no trabalho. Então, que fidelidade é essa? Não é verdade? Acho que a fidelidade, a gente precisa colocar na esfera do amor trinitário. Uma fidelidade integral, uma reciprocidade profunda. Aí a gente possa, e se isso ocorrer, aí nossos filhos serão felizes ao nosso lado. E o Interativa na TV fica por aqui. Na semana que vem tem muito mais para você em um novo programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência e até lá.